Segundo informações, o São Paulo monitora a situação de Adrielson do Sport. O zagueiro estava atuando por empréstimo no mundo árabe e está retornando ao Leão da Ilha, mas tem contrato somente até o fim da temporada, podendo assinar em breve um pré-contrato. Os pernambucanos tentam a renovação com o jogador e as conversas já estão em andamento. O São Paulo observa a situação para, quem sabe, fazer uma oferta e ter o zagueiro de graça para 2023. Internacional e Corinthians também olham o atleta. Na lista com 100 atletas mais valiosos do mundo, há 3 formados em Cotia, entre eles Antony, Casimiro e Éder Militão. Militão, que hoje está no Real Madrid, é avaliado em 90,3 milhões de euros. Já Casimiro, seu companheiro de equipe, aparece com valor estimado em 50,3 milhões de euros. Por fim, Antony, que está no Ajax da Holanda, surge na posição 95 com valor aproximado de 51,2 milhões de euros. O técnico Rogério Ceni terá o retorno de jogadores importantes para a partida contra o Coritiba, quinta às 20 horas no Couto Pereira. Rafinha e Igor Gomes, geralmente titulares da equipe, poderão ser escalados novamente. Eles cumpriram suspensão no sábado e estão liberados. Igor Gomes, porém, já entra em campo pendurado, pois foi expulso contra o Ceará e manteve os 2 cartões amarelos. Além deles, Ceni também espera ter de volta o volante colombiano Andrés Colorado, que sofreu uma lesão muscular e desfalcou o time nos últimos 7 jogos. Nesta segunda, o meio-campista iniciou a transição, fez o aquecimento com o grupo e depois realizou um treinamento no campo com a preparação física. O atacante Alisson é dúvida. Ele teve diagnosticado uma entorse no joelho direito após o jogo contra o Avaí e não participou do treino desta segunda-feira. Já Nicão, com uma lesão no pé, ainda deve demorar mais para voltar. Outro desfalque para o jogo de quinta é Arboleda, que está com a seleção do Equador para amistosos. O caso de Gabriel Sara é mais complicado. Como fez uma cirurgia no tornozelo, só deve estar de volta ao time no segundo semestre. O São Paulo é o 6º colocado do Brasileiro com 14 pontos. O Coritiba tem a mesma pontuação, mas é o 4º por ter uma vitória a mais. Não é só em Alex que Jorge Jesus está de olho. O técnico tem alguns desejos no mercado da bola para reforçar seu elenco no novo clube. Segundo informação do Fanatic, o Wellington está na mira do JJ para a lateral esquerda. Na atual temporada, o jovem soma 17 partidas disputadas pelo São Paulo, com 1 gol feito. Aos 21 anos, o lateral é visto como o nome mais em conta do que Marcelo do Real Madrid, que também é um interesse do treinador. Avaliado em 2,5 milhões de euros, algo em torno de 12,7 milhões de reais na cotação atual, segundo projeções do site Transfermarkt, o camisa 34 do São Paulo não é titular absoluto com Rogério Ceni no comando. O mês de junho surge como um período que pode mudar o panorama do elenco do São Paulo para a próxima temporada. Veteranos como Reinaldo, Rafinha, Éder e Miranda, jovens como Igor Vinícius e Valci e atletas emprestados como Gabriel Neves possuem compromisso até o fim da temporada e podem, a partir de 1º de julho, assinar pré-contrato com outra equipe. As renovações deste grupo de veteranos estão em pauta, como trouxe o GE em maio. Porém, cada um vive sua situação diferente dentro do elenco do São Paulo. Em relação aos outros atletas, também há indefinição e paciência para decidir no próximo semestre. Essa postura mais cautelosa da diretoria vem depois de uma série de renovações de contrato. Recentemente, a diretoria chegou a acordos com Luciano e Diego Costa. O clube também mira a renovação de Igor Gomes, que tem compromisso com o tricolor até o fim de março de 2023. Ainda não há um acordo avançado e o novo acordo do meia surge como uma das prioridades. Enquanto isso, os veteranos e atletas bem utilizados como Gabriel Neves e Igor Vinícius têm uma situação aberta às vésperas da abertura de janela para pré-contratos com outros times. O Rafinha é titular absoluto da lateral. O veterano de 36 anos surge como um dos líderes do elenco de Rogério Ceni. A importância do camisa 13 é ressaltada no dia a dia do clube e, esportivamente, a renovação surge como um caminho natural para o jogador, que não pensa em aposentadoria em 2023.
Igor Vinícius é uma alternativa a Rafinha e escalado principalmente quando Rogério usa 3 zagueiros. Igor Vinícius abriu diálogo para renovar o contrato que se encerra no fim do ano. Aos 25 anos de idade, ganhou espaço no decorrer da temporada e deve permanecer. Miranda foi titular diante do Avaí. O zagueiro não possui conversa para renovar o contrato com o São Paulo. Miranda evita pensar no futuro neste momento e qual caminho seguir para a próxima temporada. Aos 37 anos, o desfecho está indefinido. Valse, ainda em processo de reabilitação após 2 anos parado, é visto como uma esperança dentro do clube. O jovem zagueiro tem contrato até o fim do ano e a diretoria trata com cautela a situação, especialmente a física. Foram 3 cirurgias no joelho. Éder, assim como Miranda, ainda não teve qualquer diálogo para poder renovar o compromisso com São Paulo. Aos 35 anos, Éder tem atuado mais nesta temporada e chegou a ser titular durante boa parte deste primeiro semestre, mas ainda segue sem um destino claro para 2023. Toró, pouco utilizado por Ceni na temporada, deve deixar o São Paulo no fim desta temporada. O atacante de 23 anos recebeu sondagens recentes para mudar de casa no fim de 2022. Há indefinição sobre o futuro. Reinaldo, mais jovem dessa lista, com 32 anos, se apresenta como nome decisivo no São Paulo de 2022. São 5 gols de pênaltis, o último no empate de sábado contra o Avaí. A continuidade, entretanto, é incerta nesse momento. A partir de 1º de julho, ele pode assinar pré-contrato com outro time. Gabriel Neves, o São Paulo tem a opção de comprar o jogador no fim da temporada. O atual compromisso de empréstimo vence no fim do ano, e o uruguaio tem mais alguns meses para convencer o clube de que vale o investimento. A situação no momento é de indefinição. Andrés Colorado, assim como Gabriel, também possui contrato de empréstimo com opção de compra para o início de 2023. O colombiano se encontra machucado, mas ainda não se colocou em posição de destaque dentro do elenco comandado por Rogério Ceni. Assim como o Uruguai, viverá meses decisivos no São Paulo. Caleri, a única situação definida é a dele. Contratado por empréstimo até o fim do ano, o jogador já acionou o gatilho que obriga o São Paulo a exercer a compra por 3 milhões de dólares. A diretoria e o próprio técnico Rogério Ceni já anunciaram um negócio que manterá o artilheiro argentino. No último domingo, o São Paulo venceu o Crespon por 3-1, jogando fora de casa pelo Brasileiro Feminino. Com o resultado, o tricolor paulista chegou aos 23 pontos e se consolidou na 4ª colocação do campeonato. Já o Crespon estacionou na 14ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 6 tentos. Na sequência, o São Paulo tem o clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo, dia 12 de junho, às 11 horas de Brasília, em Cotia. O atacante Marquinhos se despediu do São Paulo através de suas redes sociais. O jogador, revelado nas categorias de base do tricolor, foi vendido ao Arsenal da Inglaterra. Marquinhos, com uma foto do CT de Cotia ao fundo, escreveu o seguinte: "Gratidão por esse lugar maravilhoso, sempre estará no meu coração." Essas foram as notícias de hoje do nosso tricolor paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!